Shalom, shalom, querido, seja bem-vindo a mais essa quarta-feira poderosa desse Repartir hoje, dia 4 de março. A marca que nós temos hoje é a marca de uma ocupação. Todos os lados, norte, sul, leste e oeste. Então, celebre nesse dia a marca e a trajetória dessa noiva quântica, dessa noiva multidimensional, dessa noiva que trafega todos os ambientes. Sim, porque a noiva é um espírito. A noiva somos o espírito, somos esse espírito ativado pelo poder do verbo encarnado que habitou entre nós. Então, glória a Deus que você se encha dessa trajetória, que você se vista dessa roupagem de glória, eternizando cada vez mais a sua vida, deixando que esse verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós e que soprou o espírito de vida, da vida, recebemos essa glória, recebemos esse poder, recebemos essa manifestação do sopro que foi soprado e veio um vento veemente, encheu todos os lugares. Então que esse sopro, que esse ruá poderoso venha te alinhar, nos alinhar nesse propósito quântico, dessa trajetória, nesses eventos, né? A noiva, ela trajeta, ela trafega nesse ambiente de multidimensões pelo poder do Espírito que a leva. Porque a palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são como o vento. Sabe que vento existe, ouve-se, percebe-se, mas não sabe de onde ele vem e muito menos para onde ele vai. Ou seja, nós que somos guiados pelo Espírito, vivemos numa imprevisibilidade do cenário espiritual, de cenários, de conexões, de trajetórias, de observações, de sincronismos poderosos e fazendo esse emaranhamento quântico fundir cada vez mais Cristo dentro de nós. Então, que a minha oração a você, a nós esse dia é: cresça Cristo em nós. Senhor, eu quero ter mais de Cristo em mim. Eu quero que tu cresças e que eu diminua. Que a tua glória se expanda de glória em glória, de vitória em vitória, até ser dia perfeito, porque a nossa luz, como estamos falando da luz do capítulo de João, o livro todinho de João, e essa semana falando de João capítulo 9, onde nós temos uma mescla poderosa de uma cura inédita de Jesus ali, sempre usando os seus meios totalmente imprevisíveis. Glória a Deus por essa imprevisibilidade. Glória a Deus porque o inimigo não pode prever. Aliás, ele até tenta prever, mas se eu e você temos respostas, comportamentos, movimentos oriundas da árvore da vida do Espírito, Satanás não pode interceptar. Por quê? Porque nasce do Espírito, é uma janela aberta, é uma fenda de oportunidade aberta, é a janela, é a porta que o anjo abriu para João. João, sobe para aqui, João, vem para aqui, olha para cima. Eu vou te tirar desse cenário de morte, de condenação, de juízo e quero te trazer para um cenário de vida. E aí o anjo fala para João: sobe para aqui. Ai, meu Deus, meu espírito sempre lembra dessa palavra, que é tão bom quando o nosso espírito pode, na realidade, transgredir todo o sistema da terra. Transgredir todo um sistema humano, transponir, passar, ir além e entrar nesse cenário e viver nesse cenário. Porque o grande desafio é permanecer, vigiar e permanecer, porque ele já nos colocou nesse caminho de vitória, nesse caminho de vida, nesse caminho de realidade. Agora cabe a eu e você permanecer. João 15 vai dizer mais de 10 vezes a palavra permanecer. Então, desafio de hoje para você, essa lição de casa para você, é ler o capítulo 15 de João. Você vai ver, sublinhe lá todas as palavras permanecer. Você vai ver, Jesus, ele bate forte quando ele fala permanecei. Vocês estão em mim, eu estou em vocês.
O Espírito estará alinhando vocês a mim quando eu subir. O Consolador virá. Ele vai fundir em vocês. Ele vai entremesclar no espírito de vocês. E eu vou te levar a posições elevadas. Quando eu morrer, quando eu der a minha vida, quando eu for atraído, eu vou atraí-los. E eu vou levá-los para o lugar de glória, que é o lugar do Espírito. E ali vocês permaneçam nesse lugar de glória. E todas as guerras, desafios, situações, vocês vão guerrear a partir desse lugar. A partir dessa posição. Que aí muda todo um cenário. Presta atenção, se você olha um prédio de baixo para cima, vai lá na Avenida Paulista, meu Deus, você vai se sentir tão pequenininho como os príncipes ali, quando forem espiar a terra, eles se sentiam pequenos, eles se sentiam desprezíveis, ninguém disse para eles que eles eram, mas eles se viam dessa forma. E Provérbios vai dizer, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, deixe que o Espírito translade a sua imaginação para que você se veja grande. Mas naquele cenário, tinha 2 homens que tinham um espírito diferente, que tinham um comportamento diferente. Nós vamos vencer, disse Caleb e Josué. Nós vamos comê-los como pão. Nós vamos destruí-los. Nós vamos conquistar. Tinha um espírito diferente. Tinha um comportamento diferente. Então, nós vamos guerrear as nossas guerras a partir de um lugar. E aí, se você subir num helicóptero, né, e ver os prédios de cima para baixo, eles vão ficar tão pequenininhos, não é verdade? O que mudou? Os prédios saíram do lugar? Não. Você estava vendo em uma nova perspectiva. Você começou a ver de um novo ângulo. Então, tudo muda quando nós começamos a enxergar com a visão sincronizada do que sobrepõe a realidade, do que não é realidade, é fake. Porque tudo que o olho observa nessa terra é fake, é falso, é ilusão. Tem a manipulação de Satanás, tem a ilusão, tem o governo de Satanás, tem o dedo de Satanás. Então, tudo é ilusão, tudo é feitiçaria, tudo é magia, tudo é encantamento. E sobre as suas tendas não há encantamento, porque o Senhor nos tirou desse lugar de encantamento, de aprisionamento mental, dessa sistema anticristo. O Senhor nos tirou, nos elevou. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a viver e lutar e guerrear a partir de outros lugares, de lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição é em Ti, Senhor. Não nos deixe que nada nos tire do Teu posicionamento, Pai. Nos dá essa graça, nos dá essa força, nos dá essa ajuda, esse alinhamento quântico desse tempo presente que é o hoje, que só temos o hoje e o agora. Então ore essa oração, fale assim ao Senhor, para que o Senhor te sincronize e você possa ver com uma expectativa, uma perspectiva nova, todos os fatos, em nome de Jesus, aleluia. Então, vamos aqui a palavra desse repartir poderoso do março da verdade quântica, do colapso transformador, glória a Deus. O que é um colapso, né? É um colapso, é algo que se funde, algo que se colapsa, algo que acontece, né? Pensa numa eclipse, né? Se colapsa o sol com a lua por um segundo, por um tempo pequeno, há um colapso ali, acontece a eclipse. Então, pelo colapso acontece a eclipse. O colapso traz novas situações, o colapso traz novas visões. Você vê o sol e a lua, de repente no colapso eles viram uma eclipse, ou seja, muda a situação. Não é mais o sol e a lua, é o sol e a lua que dá numa eclipse. Então, quando há a fusão do Espírito de Deus, esse colapsar dos eventos que o Senhor quer nos mostrar, o cenário vai mudar, os eventos vão mudar, as situações vão mudar. Por quê? Porque houve uma interferência, houve um colapso. Então, viva nesse colapso quântico e transformador, que vai mudar, que vai calibrar. O que é um transformador? Se não algo que calibra, algo que estabiliza as energias. Nem mais nem menos, mas estabiliza para que não haja para que não queime o equipamento, né? Então o Senhor vai nos calibrar nas suas medidas, nas suas energias, nas suas frequências ajustadas e alinhadas, e que em dado momento vamos colapsar, porque nós vamos observar os eventos, atentar e vigiar nos sinais, para que o que o Senhor quer que colapse, que aconteça, que se manifesta, venha a existir.
e eu vou verbalizar, eu vou chamar, eu vou invocar a presença do Boaba, a nível do dili, eu sou do meu amado é meu. Verbalize, pronuncie, lance no mundo espiritual a frequência da interferência da sua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, vamos viver a Semana da Verdade, nessa superposição sincronizada, desses ciclos e propósitos no tempo. A ação urgente, ação de hoje, de agora, porque você já não tem mais o ontem, o amanhã também não te pertence. Nós temos o hoje. Por quê? Porque a misericórdia de Deus foi renovada. E se a misericórdia de Deus foi renovada, você tem que dar glória. Porque Ele assinou já o dia para que você vivesse. Ele te deu uma folha em branco para você viver. E Ele assinou embaixo. Viva da melhor forma. Aproveite as oportunidades, as ocasiões, como nós vamos entrar aqui nessas palavras poderosas que nos foi colocada para trazer essa mensagem. Então, eu vou viver uma ação urgente dentro da janela temporal, dentro da fenda, da sinapse, da fenda que foi aberta. Por que é uma fenda aberta? São os caminhos. O Senhor tem os seus caminhos abertos. O Senhor tem os seus caminhos nos cenários. O Senhor tem os seus caminhos, que são os seus caminhos de escape. Meu Deus, se você for estudar, comer, mastigar a palavra, você vai ver que sempre houve um escape, sempre houve um sinal num evento, sempre houve um mover. O que não houve foi a nossa atenção, o que houve foi a nossa negligência, e o que não houve foi a nossa interferência. Então, em nome de Jesus, aproveite hoje essa sinapse, esse caminho que Deus abriu, sincronizando com a obra celestial. Então, em nome de Jesus, consagre os seus eventos e deixe que o Senhor sincronize os seus eventos a obra celestial dele, a obra do céu. Como? Numa perfeita combinação, meu Deus, com o seu ciclo de máxima força. A perfeita combinação do Senhor. Então, João 9 vai falar que Jesus, ele curou aquele cego com uma argila. Ele cospe naquela argila, naquela terra, faz um lodo e coloca nos olhos daquele cego. Meu Deus, o cara já era cego. Ainda Jesus coloca mais cegueira, digamos assim, um lodo nos olhos dele. Mas ele não se importa, ele se posiciona numa obediência. O que aquele homem tinha a perder? Nada ele tinha a perder. Ele já não enxergava, ele não sabia o que era a luz do dia, porque ele era cego de nascença. Então ele já estava adaptado com a escuridão, ele já vivia na escuridão, ele nasceu na escuridão dos seus olhos físicos que não contemplavam a luz. Então o que ele tinha a perder se ele não fizesse aquela argila, aquele barro? Nada. O máximo que podia acontecer, ele ficar sujo depois de se lavar, mas ele recebe a palavra de Jesus, que ele entende que é um profeta, e ele obedece, e ele vai, ele se lava, e ele tira aquele barro. E o que acontece? Ele passa a ver, e o que ele vê? Ele vê a água, porque a água que purifica, a água que limpa, a água que lava, a água que sacia. João vai falar praticamente sempre de água. Começa com luz e fala de água, porque o Espírito é essa água, o Espírito é essa luz, e o Espírito é esse poder que vai nos alinhar. Então, nós temos um despertador tocando. Pensa comigo, um despertador tocando antes do amanhecer. Quem ignora o trem, quem ignora, perde o trem. Assim é o agora de Deus. Ou seja, você vê o despertador, você vê o relógio tocando, aí você ignora, você vai perder o trem. Assim é o agora do Senhor. Assim é o hoje do Senhor para nós. Então, em nome de Jesus, que nós possamos não perder tempo com nada, mas viver nesse caminho celestial daquele que ouve a verdade e pratica essa verdade. Então, nós vamos viver esse mover hoje do agora. E vai dizer aqui João 9, 4-5, Jesus dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
Quem enviou Jesus? O Pai. Então, ele fala em nome do Pai, daquele que me enviou. Tanto que ele vai enviar o homem no tanque de Siloé, que é o enviado. Ou seja, o enviado enviando ele é o tanque chamado enviado. O caminho do envio é um caminho do desvio. O caminho do envio na obediência é o caminho do desvio para você chegar na manifestação e na superposição do sincronismo que Deus tem para você. Então, eu vou ser enviado no caminho, mas eu não vou me desviar do caminho. Porque já pensou se aquele homem ouvisse as pessoas falando: nossa, você vai acreditar nesse cara, ele é um falso profeta, ele tem demônios. Já pensou se ele se desviasse no meio do caminho, ele não recebia a plenitude da cura. Mas ele vai em obediência num caminho do envio e não se desvia. Então, em nome de Jesus, não deixe que nada te distraia com o seu olhar. O inimigo, o que ele quer? Distrair o nosso olhar, tirar o nosso olhar de Cristo, sendo que a palavra diz que atentando fixamente, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, pelo alvo que eu prossigo, pelo alvo que eu sigo, eu prossigo e eu persigo. Então eu vou seguir, prosseguir, perseguir, mesmo que sejamos perseguidos, porque Jesus falou que nós não somos deste mundo e seríamos perseguidos, mas não importa, porque importa que nós estamos prosseguindo no alvo e os sinais vão nos seguir, porque eu creio, porque você crê, os sinais estarão nos ambientes, os sinais estarão nos lugares, porque o Senhor vai iluminar os nossos olhos para que possamos enxergar os sinais, mesmo que seja pequeno como a nuvem, do tamanho da mão de um homem. Meu Deus, quando Elias percebeu o sinal ali do tamanho da mão de um homem, mas ele tinha o quê? Para que Elias percebesse os sinais do sincronismo que Deus tinha para ele naquele momento, ele teve que gerar aquele sinal. Elias gera aquele sinal. Olha, leia lá o livro de Reis. Elias, ele fica com a cabeça no meio dos seus joelhos, na posição de cócoras. O que é essa posição? A posição de um feto. O feto, ele fica todo ali, ó. Então Elias, ele faz com que ele move-se naquele que está gerando uma palavra profética que ele mesmo tinha liberado. Ele libera a profética, mas não é mágico, não é instantâneo, é um processo. Eu tenho que gerar aquilo em oração, eu tenho que buscar do altar, eu tenho que me alinhar ao Senhor nos ciclos e propósitos através do tempo no tempo, que Ele é o próprio tempo, Ele é o nosso moedim, Ele é o tempo de hoje, do agora, Ele é o tempo da nossa reversão. Nós estamos vivendo agora um cenário de Purim, de reversão. Eu vou transformar o Purim em Purim. Acabamos de ver aí essa semana esses ataques de Persa, essas situações acontecendo com Israel. Meu Deus, você vê aqui a bandeira de Israel e do Brasil. É para que você, sempre que você me ouça, você lembre-se de orar pelo Israel. Haja paz nos seus muros, haja paz nos seus palácios. Essa é a nossa oração. Nós estamos aliançados com Israel. Nós somos os irmãos que foram enxertados pela cegueira parcial dos nossos irmãos, e por eles, pela cegueira deles, nós entramos e bebemos e comemos e vivemos da árvore da vida. Fomos enxertados como oliveira brava, recebendo então a mesma essência de vida da árvore da vida. Então nós vamos orar e clamar pelos nossos irmãos, que o Senhor vai transformar o Purim em Purim, reverter a sentença de Amã, reverter, porque também Esther entrou em oração e jejuou e orou por 3 dias. Elias fez aquilo por 7 vezes. Então 3 mais 7 é o que é 10, é o que é perfeito, é a ressurreição do descanso na nossa vida, o 7 do perfeito, do descanso, o 3 da ressurreição. Então o homem só pode viver a sua perfeição de tentar cumprir um mandamento de leis quando ele é submergido, e quando o ciclo e o propósito de Cristo vem sobre ele, sobrepõe o evento humano, e aquele 7 com mais 3 vira 10, que é a realidade
realidade dos fatos, é a realidade das sombras que viriam. Então a perfeição, o descanso de Deus com o 3 da ressurreição vai nos dar esse 10 de realidade e não 10 de um esforço humano de cumprir uma lei que jamais poderia ser cumprida. Por quê? Porque não era possível que viéssemos a cumprir, mas veio Cristo e se sobrepõe a esse seu 10 poderoso e nos dá essa liberdade de lutar. Deus deu liberdade para Esther, para o povo ali lutar pelas suas vidas. A sentença não ia ser mudada, o inimigo não vai parar de guerrear, mas nós temos o poder de filhos para guerrear, nós temos as armas que o Senhor deu para guerrear, para enfrentar, para dar ao cenário uma nova perspectiva através da nossa visão, dos olhos que olham para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então diz assim: tudo que vier as mãos para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, quando estamos em sincronismo com o gente que colapsa na oportunidade, não reagimos com os cenários de vida e de morte, mas reagimos aceitando o desafio de caminhar acima de tudo, de ir além da aparência, de ir além de todas as falas e caminhar numa voz da obediência. E Romanos vai dizer: digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem o dia, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então temos uma oportunidade, aproveitemos com todas as forças para romper com a morte, com as trevas, com o sono, com a escuridão, sem desculpa, sem diagnóstico, sem objeções, e viver na glória de Deus que vai colapsar, e nós vamos caminhar nessa superposição sincronizada, que é o corpo que simbronia, o corpo de Cristo que veio trazer essa superposição, essas camadas que vão ressignificar os seus eventos, vão ressignificar a sua história. O Senhor vai fazer com que ela fique convergida, não no cenário caótico, ainda que pareça caótico. Deus vem uma forma e transforma todo o abismo em nome de Jesus. Então é a hora de despertar do sono, é a hora de ver a urgência da palavra, do dia que se aproxima, o despertamento espiritual, na finitude da vida, na diligência do presente, na excelência do agir enquanto há oportunidade. Paulo diz: aproveite todas as oportunidades. E Eclesiastes vai dizer: porque o lugar para onde você vai não tem nada. Não tem nada, então aproveite o agora, o hoje, o instante que Deus te deu. Viva o processo para viver o instante. Romanos vai dizer: já é hora, o dia está próximo, enquanto é possível, tanto a vida do dia, numa perspectiva, quanto o fim da vida, exigem ação imediata. Então nós temos esse sincronismo, essa identidade da luz, que impulsiona a qualidade do agora, do eu sou, do presente. Você tem só hoje. Você tem só o agora, você tem um fôlego de vida para manifestar no agora. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te dê esse poder, essa interferência para alinhar seu agora de Deus, a conectar os céus e terra, a conectar as junções que Deus tem, a entender os tempos, as eras e as estações. A minha oração é que você tenha o discernimento da tribo de Issacar, que discernia os tempos, as eras, e o Senhor há de nos dar esse espírito para discernir todas as coisas, para viver no novo e para que possamos dar glória a Deus em todos os cenários desse dia, em nome de Jesus. Então clame: Boaba, vem nos alegrar, Boaba, vem nos saciar, Adonai Baruch Ahim, o Senhor seja com esse seu espírito, nos vemos em uma novas oportunidades em nome de Jesus. Então diga: Adonai Baruch, o Senhor seja com teu espírito, Adonai, Boaba, alinha-nos, ajusta-nos, nos configura na tua realidade. Ó doce Espírito, Boaba, nos alinha em ti. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fique na paz, nos vemos em outros eventos. Shalom, shalom e shalom.
Pai de amor, Pai querido, eu te amo tanto, meu Pai. Por isso, agora, nesse momento, eu quero te agradecer por estarmos aqui em oração. Que todos que estejam ouvindo nossa voz aqui na rádio, que seja abençoado, que eles sejam realmente pessoas dignas de estarem cada vez mais do teu lado, Senhor, porque tu és, Senhor, aquele que nos proporciona, Pai, a alegria de viver, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que nos dá vida. Tu és aquele, Senhor Jesus, que traz as respostas boas, perfeitas e agradáveis. Por isso, agora, Senhor, coloca sobre nossas vidas, meu Pai, a tua paz, a tua alegria, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, faz o Senhor Jesus estar cada vez mais próximo de ti, que as pessoas que estão nos ouvindo, que elas possam, Senhor, encontrar o amor, encontrar a paz, encontrar a alegria que vem de ti, que elas possam sentir a tua presença, meu Pai, que possam orar com alegria, com força, meu Pai, porque tudo posso, Pai, naquele que me fortalece, meu Pai, porque tu és, Senhor Jesus. Ó Senhor Deus do céu, aquele que coloca sobre nós as respostas boas, as respostas que vêm de ti, meu Pai, que traz à distância as coisas que não existem, meu Pai. Por isso agora eu clamo, Senhor Jesus, em teu santo nome, meu Pai. Eu clamo, meu Deus do céu, meu Pai amado, sobre as pessoas, meu Pai, que estão, Senhor Jesus Cristo, Senhor, sofrendo naquelas enchentes, Pai, lá em Minas, Senhor Jesus, meu Deus. Dai consolo àquelas famílias, meu Pai. Promove o teu amor, Senhor Jesus, Senhor Deus do céu. Pai, leva essa chuva, Senhor, para os lugares, Senhor Jesus, aonde precisa de água, Senhor Jesus Cristo, as represas, meu Pai do céu, meu Pai amado, para o mar. Livra, Senhor Jesus, meu Pai, dessas enchentes, meu Pai. Livra, Senhor, nos protege, Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, manifesta tua presença, Senhor Jesus, mostrando, Senhor, a diferença entre quem serve e quem não serve, meu Pai. Pai amado, tu és tremendo, tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és, ó Senhor, Rei dos Reis, Senhor Jesus, meu Pai amado. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, nosso conselheiro, meu Pai. Senhor, coloca sobre nós, meu Pai, o renovo, meu Pai. Ó Senhor Deus do céu, coloca o Espírito de revelação, Senhor, sobre nossas vidas, meu Pai. Nos coloca, Pai, ó, no mais alto dos altos dos seus átrios, Senhor Jesus, Senhor Deus do céu. Senhor Jesus, tu és tão tremendo, meu Pai. Por isso agora eu te peço, meu Pai, ó Senhor Deus do céu, clamo sobre a vida, Pai do céu, daquelas pessoas, meu Pai do céu, que estão acamadas, meu Pai. Coloca, Pai, o alívio daquelas dores, Senhor. Cuida e protege das pessoas, dos familiares, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai do céu. Protege as pessoas que estão em viagem, meu Pai. Senhor, coloca, Senhor, sobre elas, meu Pai, a tua paz. Coloca os caminhos certos, meu Pai. Senhor Deus do céu, eu te amo, eu te agradeço, Pai, imensamente, meu Pai. Porque tu és, Senhor Jesus Cristo, maravilhoso. Tu és, Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Tu és aquele, Senhor Jesus, que governa sobre nós. Coloca, Senhor Jesus Cristo, sobre nós a tua paz, Senhor Deus do céu. Nos protege, Pai. Cobre-nos com teu manto. Pelo sangue de Jesus, tem poder nos protegendo, Pai. Nos dando vitória, Senhor, por onde quer que andemos, Pai. Livra, Senhor Jesus, ó Pai do céu, das coisas que não vêm de ti. Nos protege, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, ó, aqueles que estão em trabalho conosco, Pai, em todos os momentos, a tua igreja, Pai, os nossos colaboradores, o nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos aqui, Senhor Jesus, ó, o nosso bispo, Pai, protege suas famílias, protege cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai querido, tu és só tremendo, tu és maravilhoso, meu Pai. Contemplar a tua presença sobre nós é o que nos dá, Senhor Jesus, a segurança de estarmos vivos, alegres, meu Pai. Manifesta tua presença, meu Pai do céu todo-poderoso, meu Pai. Eu te amo, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, imensamente, meu Pai, por estar, meu Pai. Ó, Senhor maravilhoso, tu és tremendo. Eu te agradeço por um momento de estar em comunhão contigo, meu Pai. Coloca sobre nós, meu Pai do céu. Ó, Senhor Deus do céu, as soluções, o impossível, Pai, que vem de ti. Porque tu tens, Senhor Jesus Cristo, Pai, verdadeiramente o nosso presente e o nosso passado. Tu és tão maravilhoso, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas, Senhor. Tu conhece, Pai, nossos passos, Senhor. Nos protege, meu Pai do céu. Dai-nos, Senhor, alegria, meu Pai, de estarmos cada vez mais na tua presença, meu Pai. Meu Pai, tu és tão maravilhoso. Como é bom, Senhor Jesus, saber que tu estás conosco, meu Pai, porque tu és aquele, Pai, que nos criou
criou, que nos deu vida, meu Pai. Senhor, nos protege, meu Pai do céu. Inclina, Senhor Jesus, teus ouvidos, Pai, ao nosso clamor, meu Pai, nos dando soluções para as coisas impossíveis, meu Pai. Aquebranta os corações, meu Pai, que estão, ó, Pai, que estão, Senhor Jesus, ó, meu Pai, duros que estão, Senhor Jesus, ó, Pai, aqueles corações fechados, Pai, tira essas barreiras, meu Pai, essas barreiras da incredulidade, meu Pai, tira as barreiras das desconfianças, meu Pai, coloca, Pai, a tua alegria, meu Pai, tira as mágoas, Senhor Jesus, dos corações, cuida, Senhor, libera o perdão, meu Pai, para aquelas pessoas, Pai, que não te conhecem, meu Pai, que haja o perdão, meu Pai, que possamos viver, Senhor, em momentos de paz, Senhor Jesus, nos dá alegria, meu Pai, tira todo o espírito de condenação, meu Pai, todo o comportamento crítico, mas que nos dê, Senhor Jesus, espírito de sabedoria, espírito de inteligência, meu Pai, de conhecimento, Pai, repousa sobre nós a tua paz, meu Pai, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor, visita agora os hospitais, cura, Senhor Jesus, cura aquelas pessoas que estão naquelas UTIs, Senhor, dá, Senhor, alegria de viver, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus do céu. Deus, visita agora, Senhor Jesus, ó, os lares, Senhor Jesus, cuida de cada uma das pessoas, meu Pai, daquelas famílias que estão em discussão, que haja, Senhor Jesus, tira delas as brigas, Pai, as desconfianças, meu Pai. Senhor, manifesta tua presença, meu Pai, entra no coração de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, levando, Pai, ó, Senhor Jesus, a alegria para elas, Senhor, que elas possam sentir a paz, o amor, meu Pai. Em teu santo nome eu te peço, meu Pai, sê conosco, Pai, nos protege, Pai. Senhor Jesus, faz, Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, vivermos cada vez mais em Ti. Eu te agradeço, meu Pai, por esse momento tão especial de estar orando, de estar contigo, meu Pai, porque Tu és maravilhoso, meu Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Pai, nos protege, Pai. Em Teu santo nome é que eu te peço, em nome de Jesus, manifesta Tua presença, Pai, nesse momento. Nos cobre com Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu
satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
és a fonte